E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natan Albuquerque e nesse canal a gente fala sobre investimentos e educação financeira. E hoje a gente vai conhecer o GGRC, um fundo imobiliário que valorizou 73% nos últimos 4 anos e deu um retorno aí de aproximadamente 15% ao ano nesse período. Então vamos pro vídeo. Antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal que a gente está soltando análise direta aqui, tanto de fundos imobiliários como de ações. Se inscreve aí para não perder nada. E deixa aí nos comentários se você já investe no GGRC e o que é que você acha desse fundo. E vamos começar pela ficha técnica, né? Como sempre, GGRC Covep Renda. É um fundo imobiliário que foi criado em 2017, então tem aí 5 anos de criação. É do segmento de logística, ou seja, galpões logísticos e industriais. E é do tipo tijolo. Tem os imóveis físicos ali. Ele realmente investe em imóveis e não em financiamentos, como são o caso dos fundos de papéis. Tem um valor de mercado hoje de 893 milhões de reais e como características foco na geração de renda através do investimento em galpões logísticos em vários estados e nas 5 regiões do país. Hoje a distribuição de seus ativos estão em 87% em imóveis e 13% em caixa. Provavelmente está com dinheiro ali para fazer alguma alocação. Como sempre, a gente começa analisando aqui o setor. E pessoal, sem enrolação aqui, o setor logístico para mim é o melhor setor que tem, porque basicamente é um tipo de imóvel que só aumenta a demanda. A gente teve agora a pandemia e teve um crescimento absurdo do e-commerce, né? E o e-commerce puxa muito a demanda para esse tipo de imóvel, para galpões logísticos. Então vem surgindo aí novos galpões, muitos galpões, e todos eles têm sido preenchidos, né? De imediato eles são alugados, inclusive quando a gente for ver aqui a vacância do GGRC é 0. Então assim, é uma demanda cada vez maior e que vai continuar aumentando por esse tipo de imóvel, né? O e-commerce só cresce. Lembrando também que o GGRC não é só galpões logísticos, ele tem a parte industrial também, de galpões industriais. Por exemplo, quando uma indústria ali vai construir uma fábrica, então é esse tipo de imóvel também. Então é metade industrial, metade logístico aproximadamente. Mas assim, voltando a falar do setor de e-commerce, o e-commerce aumentou muito nesses últimos 2 anos e praticamente consolidou o setor de logística aí no Brasil. E principalmente agora, com o desafio de entregas mais rápidas, que é o principal ponto do e-commerce, com o Last Mile aí, por exemplo, que basicamente é ter os galpões ali mais perto do cliente final, mais perto das grandes cidades, mais perto dos grandes centros, mais perto de onde os clientes pedem. Então, cada vez mais aumenta a demanda por galpões logísticos. E sem contar as novas regiões, né, que tem para se explorar. Então, é um setor que tem muito para crescer ainda. A Amazon, por exemplo, comprou aí 2 novos galpões em Pernambuco, se eu não me engano, e quer cada vez mais atingir todos os cantos do Brasil, né? Então tem essa necessidade crescente por esse tipo de imóvel. Então é um setor para mim que é muito perene, vai continuar sempre sendo, vai continuar aumentando a demanda cada vez mais. Então para mim, melhor setor que tem para fundos imobiliários no momento é o setor logístico. Segundo ponto que a gente analisa aqui é a governança. E bem, pessoal, o GGRC é administrado pela Zagros Capital, que aparentemente ninguém conhece porque é uma empresa que mudou de nome. Ela antigamente era Supernova Capital. Então, recentemente agora eles remodelaram essa identidade visual, né? Mudaram o nome da empresa, mudaram a logomarca, mudaram tudo. A antiga Supernova virou a Zagros Capital. E por que eles fizeram isso? Provavelmente para tirar a imagem ruim da Supernova, que teve ali um rolo com seus sócios em 2019. Alguns sócios da Supernova foram presos em 2019. E o que é que isso impacta no GGRC? Bem, aparentemente nada. Porque o motivo que eles foram presos não foi com nada com a gestora, com a Supernova, foram por outros negócios deles. Não impacta em nada no GGRC, até porque a Supernova é somente a gestora, e a gestora basicamente é quem indica ali qual imóvel comprar, qual imóvel vender e onde investir o dinheiro, mas ela não é responsável pelo seu dinheiro. Quem toma conta do seu dinheiro é a administradora, não a gestora. A gestora só indica para a administradora quais imóveis comprar, coisa e tal. Mas é claro que é bom ficar de olho, né, pessoal? É um ponto negativo, já foi um rolo aí onde os sócios foram envolvidos, coisa e tal. Então é um ponto negativo, na minha opinião, esses rolos aí dos sócios em 2019, mas, sendo bem sincero, isso não impacta diretamente em nada no GGRC. O próximo ponto é o tempo de mercado, então
eu tenho uma exigência minha aí que tem que ter pelo menos 3 anos de tempo de mercado no fundo imobiliário para eu investir nele. E o GGRC já tem 5 anos, então tranquilo, atende aí os meus critérios. Outra coisa importante a se olhar é a quantidade de imóveis, né? Como eu falei, sempre invista em fundos imobiliários que possuem vários imóveis. E atualmente o GGRC tem aí 16 imóveis, então tá bem tranquilo. Até porque se um inquilino sai de um imóvel desse, basicamente não vai afetar muito na vacância do fundo, né? Não vai diminuir muito sua renda aí. E quem investe em fundo imobiliário não quer ter uma diminuição da renda, pelo menos eu não quero. E se eu fosse falar de todos os imóveis aqui, ia demorar bastante, mas editor, deixa aí na tela a foto de alguns dos imóveis, alguns dos galpões logísticos para o pessoal dar uma olhada. O próximo ponto que eu gosto de comentar é a distribuição geográfica. Não é legal ter todos os imóveis em um único lugar, porque pode dar merda. Tá bem diversificado o GGRC, como a gente pode ver aí, tem 47% no Sudeste, 29% no Sul, 13% no Centro-Oeste e mais 9% no Nordeste. Então tá bem diversificado. Tem imóvel aí em tudo que é lugar. O próximo ponto que eu gosto de olhar são os inquilinos, né? Tem vários inquilinos e qual a qualidade desses inquilinos. Sai um inquilino, você não quer que acabe sua renda. Vai que o fundo tem lá 17 imóveis, 16 imóveis, mas são todos locados para um único inquilino. Então não adianta nada. Então tem que ter uma diversificação de inquilinos também. Editor, bota aí na tela aquela imagem da quantidade de imóveis de novo, porque tem aí todos os inquilinos. Para qual inquilino está alugado cada imóvel. E a gente pode ver que tem aí imóvel alugado para Ambev, para Hering, para Santa Cruz, para Copobras, para as lojas americanas. Então várias empresas grandes, sólidas, que provavelmente não vão sair desses imóveis, né? Muito improvável que saia. E aí vamos ver o ramo de atividade, né? Dos segmentos desses locatários, mais ou menos por ramo de atividade. 26% é no setor de metalurgia e siderúrgica, 21% alimentos e bebidas, 19% química e petroquímica, comércio e varejista, tem papel e celulose, tem a parte têxtil e tem até agronegócio aí também. Então tá bem diversificado os ramos de atividade também. A gente vê aí que 53% é da área logística e 46% da área industrial. Então também está bem dividido aí. E um ponto importante aqui é o vencimento dos contratos. O GGRC praticamente trabalha só com contratos atípicos. O que são contratos atípicos? São contratos por longo prazo aí de no mínimo 5 anos. E aí a gente pode ver aqui o vencimento dos contratos. Vejam que a maioria dos contratos, 40%, só vence depois de 2030. Então vejam que existe uma previsibilidade muito grande da renda. E essa é a ideia de investir em fundos imobiliários, é ter renda passiva. E esses contratos atípicos conseguem garantir essa previsibilidade de renda muito bem. Então um ponto positivo aí também. O próximo ponto que eu gosto de olhar aí são as taxas. Por quê, pessoal? Porque ainda é um fundo imobiliário e você paga taxas. Por mais que você não sinta pagando, porque é descontado ali direto da cotação, você está pagando. Então é muito importante olhar essas taxas. E hoje a taxa do GGRC é 1,1% ao ano. É uma taxa ok. Não é nem boa e nem ruim. Até porque não tem taxa de performance também, que geralmente é algo ruim, é algo que eu não gosto. Mas é uma taxa ok que está ali no preço médio de mercado, então tudo bem. O próximo ponto que eu gosto de olhar é a taxa de vacância. Então ter aí até 10% é bem tranquilo, ter até 20% é aceitável e o GGRC tem 0 de vacância. Ou seja, todos os seus imóveis estão alugados e isso é muito bom, pessoal. Como eu falei lá no começo do vídeo, na parte que eu falei de setor, vejam que é um setor que tem uma demanda muito grande. O GGRC não tem imóveis livres, estão todos alugados. Isso é ótimo para o acionista. Então, ponto positivo aí. O próximo ponto que eu gosto de olhar é o dividend yield. Lembrando que não adianta olhar esse indicador isolado, tem gente que analisa fundo imobiliário só pelo dividend yield e mais nada, então não é assim. Mas é um indicador que é bom sim ser olhado, né? Afinal, como eu falei, a gente investe em fundos imobiliários para ter renda passiva. E vamos ver o dividend yield do GGRC como é que está hoje. Está aí na casa de 0,7% aproximadamente, né? 0,68%, 0,71%. Então, mais ou menos está na média de 0,7%, o que é um ótimo dividend yield, pessoal. Para um fundo imobiliário de tijolo, que não paga a inflação ali, não distribui a inflação como dividendos, né? Porque os imóveis se valorizam pela inflação. Então, o que ele paga de dividend yield é um retorno livre já, né? Fora da inflação. Então, é um ótimo retorno aí, 0,7% ao mês, além da inflação, tá ótimo.
é um dividend yield muito bom na minha opinião. Próximo ponto que eu gosto de olhar é a liquidez. Como eu sempre falo, a ideia de um buy and holder, né, a ideia de quem tem esse tipo de estratégia, de um holder, é nunca vender suas ações. Mas vai que você precise, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, então é bom sempre dar uma olhadinha se esse fundo tem liquidez para na hora que você precisar vender, você não passar por dificuldades. E o GGRC já tem uma liquidez razoável aí, são negociados 2,2 milhões mais ou menos por dia de cotas do GGRC, então é bem tranquilo. Se você não for vender mais do que 2 milhões num dia aí, tá tranquilo, tá suave. E por último, vamos falar da cotação, né, dos preços. Lembrando, pessoal, que eu sou adepto da hipótese dos mercados eficientes, então eu não sou muito lá a favor de ficar se preocupando com o preço. Mas claro, eu sempre olho antes de investir para ter uma noção de como é que está o ativo. E se a gente pegar aí nos últimos 12 meses, o GGRC teve uma queda de 25%, uma queda bastante acentuada. Isso se dá, pessoal, principalmente pelo aumento da taxa de juros, né? A Selic vem subindo, o que faz, consequentemente, com que os fundos imobiliários caiam de preço. Então, para mim, ótima oportunidade de comprar fundos imobiliários. E é o que eu venho fazendo, venho comprando. E se a gente olhar o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial desses imóveis, está aí na casa de 0,84, né? Ou seja, está abaixo de 1. Então, em teoria, é como se você estivesse pagando mais barato do que aquele imóvel realmente vale. Claro que esse indicador é bem distorcido aqui, já que esses imóveis são avaliados uma vez no ano e é muito subjetivo também essa avaliação. Na minha opinião, o que é que avalia melhor é o próprio mercado, é a própria bolsa. Mas enfim, é um indicador também que eu não me baseio muito, mas é bom olhar, né, numa análise, por exemplo, e tá aí bem baixo, tá? Então, como eu falei, mais uma vez, é um bom momento de compra. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda em momento algum. Pelo contrário, eu estou falando o que eu estou fazendo com o meu dinheiro no momento, e se servir de ajuda para vocês, ótimo, mas em momento algum tome suas decisões baseadas num vídeo aqui do YouTube. E bem, conclusão. Bem, pessoal, é um fundo imobiliário que eu tenho, que eu invisto, continuo investindo, inclusive investi esse mês, e isso já fala muito sobre o que eu penso, né? Skin in the game. Mas é um FII que está num setor que é o melhor setor imobiliário que eu acho. Tem que ficar de olho aí na governança por conta desse rolo que já teve, claro, mas como eu falei, isso não impacta o GGRC diretamente. É um fundo multi-imóveis, multi-região e multi-inquilinos. Então, mais um ponto positivo, é mais um critério meu para se investir em fundos imobiliários. Possui uma taxa de administração ali ok, dentro do normal do mercado. Tem uma vacância de 0, o que é um indicador excelente. E tem um ótimo dividend yield, né, pessoal? Que, como eu falei, é o objetivo principal de quem investe em fundos imobiliários. E depois de olhar tudo isso, de brinde aí, ainda está com um preço bom. Está com um preço legal, está num momento legal, né? Com essa alta de juros, é um bom momento para se investir em fundos imobiliários. E se você está montando sua carteira de fundos imobiliários, está procurando aí outros ativos desse tipo, eu vou deixar aqui com vocês um vídeo do HGBS, da análise completa do HGBS, que é outro fundo imobiliário no setor de shoppings que eu também acho muito interessante. Dá uma olhada lá. E bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se você não deixou o like até agora, deixa o like, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo e até o futuro.